Mano, o barato é louco como sempre. Elias aqui para mais um podcast sem história triste. O programa que não dá desculpas. E aí, galera, agora estamos também no YouTube. A gente pretende estar nas maiores plataformas disponíveis no mercado atual, ou pelo menos nas mais importantes, né? YouTube, Spotify, depois disso Apple Podcast, né, que é iTunes. Acho que é só isso. Depois os outros casts buscam, né? Fiquei sabendo. Então, por exemplo, tá lá no iTunes, aí o Castbox busca, o Google Podcast busca. Essa é a nossa intenção. Mas o Sem História Triste também tem o arroba sem H triste. H é só a letra mesmo, sem a letra H triste. Porque quando eu fui fazer o e-mail lá no Gmail não tinha Sem História Triste. Aí eu abreviei o H, o história, né? Só com H. E aí ficou sem H triste. É interessante porque a palavra H, a letra H, eu não tinha pensado até hoje que provavelmente a pessoa que fala H, ela tá se referindo à história, porque ela fala assim: ah, esse maluco aí tá de H. Nossa, essa é uma gíria bem antiga, mas a pessoa falava isso: ah, esse maluco aí tá de H pra cima de mim. Ô, tá soltando um H aí, ô, qual que é o H? Não, acho que assim acho que assim não falava, mas falava assim, solta um H aí. Não, eu não lembro, mas falava isso. E eu acho que é por causa de história, né? H, história, faz sentido. Então, em todo caso, vai ser sem H triste. Aí você vai me encontrar no Twitter, no Instagram, no YouTube você pode procurar Sem História Triste mesmo. E acho que ninguém usa o VK, né, cara? Aquela rede social russa, não é possível. Alguém ainda usa o Google Plus? Não, ninguém, nobody. Então ficou as principais, né? Você procura lá Sem História Triste. Se você não achar, provavelmente você vai achar já. Se você não achar, você procura Sem H Triste, @sem H Triste. Combinado? E beleza. A ideia do formato do programa, tava pensando nisso hoje, cara. Qual que vai ser o formato do Sem História Triste? Eu tava pensando no formato ser assim. Eu até escrevi aqui um bloquinho. Deixa eu abrir aqui. Eu tô passando, nesse momento tô passando um vídeo do Sem História Triste, do primeiro episódio, para o YouTube. Então, formato Sem História Triste. É um programa de, em média, meia hora. Aí eu pensei mais ou menos assim: os primeiros minutos da apresentação, uma média de 10 minutos para o primeiro assunto e 10 minutos para o segundo assunto. Aí os últimos minutos ali para recadinhos e... Não, antes dos recados, indicações. Indicações, depois eu vou ver se vai ficar, se não vai, se vai ficar todo dia, se não vai. Porque dependendo do programa, se eu for fazer um por dia, ou um dia sim, um dia não, pode ser que indicações fique muito rápido, né? Um exemplo, eu tô assistindo uma série hoje. Aí como é que eu vou indicar já uma série diferente amanhã? Pode ser que se esgote muito rápido, né? A não ser que eu indique músicas também. Música dá pra indicar uma por dia, né? Bandas, lugares. Exemplo, eu colo lá, sei lá, na Praça Pôr do Sol, vai, Pinheiros.
Pra quem é de São Paulo, eu posso virar e falar, então, você que tá em São Paulo, em Pinheiros, cole ali na Praça Pôr do Sol. Pode ser uma boa, né? Um rolê barato ou de graça, né? Porque você não paga pra entrar numa praça. Mas, ao mesmo tempo, você vai querer tomar uma breja. Então, você vai ser obrigado a gastar alguma coisa. Gostei. Gostei desse formato. Tô evoluindo ele com vocês agora aqui, enquanto gravo esta transmissão. Para você que encontrou esta gravação num futuro muito longínquo, lembrando que eu estou em 2019, tudo isso que eu tô falando aqui não vai servir para você. Algumas coisas talvez sirvam a caráter histórico. Uma pessoa anônima fazendo podcast, mandando todas as suas ideias para o mundo, mesmo que o mundo seja, sei lá, meia dúzia de amigos. Realmente eu não tenho pretensão de que esse cast fique muito conhecido. Pode acontecer, não pode acontecer. Se acontecer, vai ser legal para mais pessoas poderem compartilhar dessas ideias mirabolantes. Mas se não acontecer, a ideia é só tirar um sarro, ver até onde chega, no sentido de divulgar. Assim, eu tô admirado quando a facilidade que foi colocar no Spotify. Se você digitar aí Sem História Triste lá no Spotify, você encontrará o meu cast. Isso é muito legal. Agora o que tá mais difícil é o da Apple. Esse tá demorando. Mas eu vou mandando aí todo dia. Todo dia não, né? Um dia sim, um dia não. Eu vou lá pego, copio o RSS, mando pra eles lá, vamos ver o que acontece. Galera, eu tava no meio da gravação, cara. Meu irmão me ligou. Aí acabou do nada. Eu nem sei como que vai ficar a união, a junção disso que eu tô gravando agora pro que eu tava gravando anteriormente. Eu vou dar um jeito de remendar aí, colocar um Super Bonder aí pra ver se cola e fica bom. Então, eu nem lembro mais o que eu tava falando. Eu tava pensando aqui. Vejamos. Legal. Eu tava pensando aqui. Isso que eu tô gravando agora, que eu gravei anteriormente, era só mais um teste. E aí eu fui falando qualquer coisa, eu tava vendo o funcionamento do aplicativo e tal. Mas eu não sei, eu tava ouvindo agora aqui, eu tô achando que tá ficando bom. Aí eu tive uma ótima ideia. Como eu disse agora há pouco, tem coisa que tá surgindo agora ao vivo, tá surgindo neste momento. E eu fiquei pensando que eu acho que isso é interessante dividir com vocês, porque muitas vezes a gente pega um cast pronto já, semi-profissional, e aí você vê eles profissionalizando, então você vê meio que, vamos colocar assim, você vê um cast do 50% já chegando ao 100%, né? Pelo menos os casts que eu costumo acompanhar, que eu tive tanta vontade de ouvir a ponto de voltar do primeiro, porque a gente nunca conhece um cast do capítulo 1, né? Do episódio 1. A gente sempre conhece um cast do episódio, tipo, sei lá, 15, do episódio 100 pra frente, né? E aí depois você começa a ficar viciado naquele podcast, naquele conteúdo, aí você se interessa no que rolou antes. Aí você vê que o podcast não era tão bom, a qualidade, às vezes a aparelhagem que a galera usava era inferior, o que pode acontecer comigo aqui também, obviamente. E aí você vai vendo ele ali, sei lá, dos 50% para os 100%, né? Aqui eu fiquei pensando, seria legal se a gente pegasse a coisa vindo do zero mesmo. Então, acho que foi anteontem eu gravei o episódio piloto e eu tava gravando assim, baixei vários aplicativos de podcast, de fazer podcast, né? Então eu tentei o Spreaker, que é o programa que o Ronald Rios usa. Inclusive o Ronald Rios, minha inspiração monstra para criar uma das inspirações monstra para criar esse projeto, assim. Eu lembro que quando eu era molecão, eu tocava forró, eu sempre gostei de rock and roll,
Mas eu tocava forró. Não, eu comecei a curtir forró. Foi uma moda que pegou todo mundo aqui em São Paulo, cara. Lá pra meados de 2001, 2000. E eu amava rock, tocava violão por causa do rock. Mas aí eu comecei a tocar forró, eu comecei a ouvir forró e o forró foi tão avassalador e ele era simples de tocar. Ele tinha triângulo, zabumba, coisas que você começa a bater em uma semana e já tá tocando. Então eu me lembro que o forró ele era muito convidativo, cara. Tanto no sentido de você tocar, eu já tinha o violão, já coloquei o violão no meio, só que aí você tem um salto absurdo, que é a facilidade de você pegar um triângulo pela primeira vez. E até o salto imenso pra você chegar numa sanfona, que é um absurdo, né? Então vamos pular essa parte. Mas você consegue bater um forrozinho, cara, com triângulo e zabumba. Eu fiz isso por muito tempo. Uma outra hora eu conto pra vocês como que foi esse episódio da minha vida. E eu tô fazendo a comparação aqui. Uma música mega elaborada que você não consegue tocar de primeira, fica difícil refazer, às vezes você desiste porque é algo mais profissional. Comparando isso ao forró, que é uma coisa que você bate um pouquinho de zabumba e triângulo, você já tá fazendo forró. E eu tô comparando isso aos mega podcasts profissionais que gravam com computador, com microfones profissionais e tudo mais. A facilidade que eu notei que é a gravação do Ronald Rios, que ele faz tudo meio que ao vivo, ele grava no Spreaker, então ele coloca lá um aplauso, coloca sei lá, uma risadinha e tudo ali meio que ao vivo ali. Essa gravação eu achei muito louca, só que eu não consegui fazer direito aqui, cara. E foi aí que eu comecei a desbravar outros. E olha que eu tô falando aqui do Ronald Rios, mas eu nem sei. De repente ele grava no computador e tal. Às vezes é uma coisa mega profissional também e eu tô achando que não é. Mas é porque na minha cabeça parece que o formato do Ronald Rios é muito mais simples do que o formato do, sei lá, Nerdcast, esses outros podcasts aí mais profissas. Mas aí eu descobri o Anchor. Se fala em português Anchor, né? ANCHOR. Nos episódios, eu tô usando a versão... Eu não sei se tem uma versão... Acho que tem uma versão paga dele. Eu tô usando a versão free por enquanto. Tô testando. Se começar a rolar, eu pago a versão Pro aí tranquilamente. Por enquanto tô testando. E por isso tem um comercial no final. Vocês devem ter percebido aí que tem um comercial no final do primeiro. Eu lembro que os primeiros podcasts da Voz do Robô, do Matando Robôs Gigantes, tinha esse mesmo comercial. Só que era a voz de um cara que fazia, agora é a voz de uma mulher, é um pouquinho mais longo. Mas até agora não me incomodou, vamos ver. Eu acho que isso faz parte também, então é legal a ideia de vocês me acompanhar. Às vezes tem pessoa que quer fazer podcast também e não sabe. Eu fiz algumas pesquisas aqui, eu tô caminhando, né? E o Anchor eu achei legal porque ele com um botão você publica, coloca uma musiquinha lá, tal, publica. Aí demora um pouco, mas ele manda pro Spotify, manda pro Google Cast, manda pro Castbox. Aí manda pra Apple também, pro iTunes, só que esse ainda é o que eu não consegui, né? Ainda tá esperando. E o meu setup agora. Cara, o meu setup é a parte mais engraçada. Eu tô gravando com um celular e só. O meu celular é um iPhone 6S. É um celular bem antigo pra quem tá de 2019. Porém, pra realidade do brasileiro médio, esse é um celular ainda caro. Consegui uma promoção maluca, comprei. E eu acho bom porque, cara, o áudio dele é excelente. Vocês estão ouvindo eu falando como se eu tivesse mandando um áudio do WhatsApp. É mais ou menos isso. Eu tô falando mais ou menos naquela posição, segurando o celular na frente da boca e falando. E a qualidade ela é muito acima da média, cara. Ela é muito acima da média. Eu penso em profissionalizar muito mais a ideia mais pra frente.
Porém, eu vou ver até que ponto isso é interessante, por exemplo, para eu querer gravar do nada na madrugada numa viagem. Tem nada na mão, só o celular no bolso. Eu acho que essa facilidade é bacana. Vale a pena abrir mão de uma profissionalização maior para ter um conteúdo que eu posso fazer em qualquer lugar, qualquer dia. Isso é interessante. Isso é interessante. Então eu não sei. Eu vejo pelos vídeos do YouTube que tem pessoas que conseguem fazer vídeos mega profissionais e tem um alcance bacana. E pessoas que fazem vídeos sem firula, como diria o Easy. Sem firula, sem nada. E essa pessoa também consegue alcançar um público bacana. No final das contas, eu acho que o público ele tá mais interessado numa qualidade ok e no conteúdo em si, né? No que tem que ser dito ali, né? Passado adiante. Então, vou encerrar por aqui. Como eu disse pra vocês, tudo que eu tô fazendo aqui, tudo que eu tô gravando, falando, tem ficado muito bom, ao meu ver. Espero que quem estiver ouvindo isso também se identifique e curta e tal. E eu tava pensando tô pensando aqui ainda em ir soltando as coisas, cara. Ir soltando. De repente, mais pra frente, quando talvez, se a coisa ficar um pouco maior, ficar um pouco mais profissional e o formatinho bonitinho, pans, tudo certo. Aí daí fica como bastidores, fica aí pra gente dar risada depois. Então, fechou, galera. Muito obrigado por curtir este podcast. Sem história triste, ouviu? É nóis. Abraço.